É sempre um prazer conversar com o André, que já tem aí uma trajetória, né, na área de sustentabilidade bastante longa. E, André, a gente tem acompanhado aí um crescimento, né, da temática da sustentabilidade, as questões ambientais, não somente no nicho das pessoas que atuam nisso, mas também nas empresas, meios de comunicação e, sobretudo, nos mais diversos cenários políticos. Como é que você tem visto aí o avanço da cidade de Salvador? Quais foram as novidades que aí da sua última gestão também, em termos de novas leis, projetos de lei também que estão em tramitação? Bom, não sei se é boa tarde, bom dia, boa noite, todo mundo que está nos assistindo aí, no BNews, Léa, Rafa. É isso, a gente percebe que o processo vem às vezes em ondas, né? A gente espera que essa onda fique, porque com o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, a gente percebe que, principalmente o ambiente, a classe política, de alguma maneira está sendo impactada muito fortemente. A gente tem uma liderança que tinha uma possibilidade de projeção muito grande, sendo hoje questionada por não ter tomado atitude com relação à possibilidade de estruturar políticas públicas de prevenção a desastres naturais, com todos os cenários que estão construídos há décadas aí. Todo mundo está avisando isso há muito tempo, então não dá para dizer que eu não sabia. Inclusive não dá para dizer mais que é desastre, nem que é natural. Porque não é natural. Nós aqui alteramos esse equilíbrio, e esse equilíbrio, que é o natural, foi desequilibrado, né? Enfim. E agora a gente está colhendo os frutos. Então, quem semeia vento, colhe tempestade, já diz o ditado. No caso de Salvador, Salvador tem feito algumas coisas há algum tempo já. É um desafio muito grande, uma cidade muito urbanizada, uma cidade que tem desafios sociais muito fortes, né? Questões muito presentes. Então, a relação meio ambiente e social em Salvador ela é muito mais necessária. Então, nós temos gente morando em áreas de risco, isso é potencializado com relação a eventos climáticos extremos, né? O prefeito Bruno Reis hoje citou que nós saímos de 300, se eu não me engano, 300 milímetros em abril para 800 esse ano, né? O mais chuvoso em 40 anos. Então, isso tudo tem impacto muito grande. A Câmara aprovou alguns projetos esse ano, como a proibição da sacola plástica. Está tendo até uma polêmica na sociedade com relação a isso. Acho que vale a pena o debate. Canudo plástico também. O prefeito disse que vai mandar o plano de ação climática esse ano ainda, para que a gente possa, né, discutir, aprovar. O plano que foi feito em 2020 foi finalizado. Eu ainda era secretário quando a gente começou. Então, Salvador tem aí desafios também com relação às áreas, os parques, né? Enfim, temos muitos parques, alguns bons, outros mais ou menos. Mas, de forma geral, tivemos recentemente também a isenção de IPTU e de TFF, além da remissão e redução de ISS para as cooperativas de reciclagem, que é uma agenda fundamental. A agenda de transporte é outra importante, que tem aí também avançado na cidade, mobilidade ativa. Enfim, então tem muita coisa acontecendo, mas tem muito para acontecer ainda, né? Tá ainda, precisa de muita energia, muito recurso e muita vontade. Agora, vereador, o senhor citou aí 2 projetos, um deles, inclusive, é de autoria sua, o do Canudo, não é isso? O outro é de Carlos Muniz, presidente da Câmara, que vai passar por uma reformulação, que é o projeto das sacolas plásticas. Mas aí é que eu entro no que Leana falou do envolvimento direto dos atores políticos da nossa cidade, do nosso estado, com a temática ambiental, que é uma temática importantíssima. E a gente viu que talvez esse assunto deu o tom, né, da campanha eleitoral esse ano. A gente já viu que os debates já começaram. Da campanha local aqui em Salvador. Qual a importância, né, desse assunto permear um período tão importante, né, para vocês políticos e para a nossa sociedade, que é o período eleitoral? Interessantíssimo, Rafa, porque me fizeram essa pergunta recentemente e eu falei que eu estou muito feliz, né? Se isso for legítimo, verdadeiro, se as pessoas de fato estiverem preocupadas com esse assunto, se elas quiserem transformar essa temática em prioridade na política pública, eu sempre digo assim, é bom que todo mundo fale, é bom que todo mundo questione, é bom que todo mundo comente, é bom que todo mundo assuma compromisso, porque hoje candidatos ao executivo precisam registrar um compromisso, um programa de governo, né? Então, se ele fizer registrar o programa de governo, vamos ver se o discurso vai para o papel e se depois do papel vai para a prática. Sim. Então, tem aí algumas etapas. Para mim, há algum tempo já no Partido Verde, há 20 anos eu fiz ano passado de filiação, eu nunca vi esse tema, né, ser prioridade nos debates, nunca vi ele ser alvo de debates
já antes, na pré-campanha, né, tão fortemente. E, como eu digo, para mim é ótimo, eu gosto de ver isso mesmo, espero que não só os candidatos a prefeito ou a prefeita, mas também os candidatos a vereador assumam esse compromisso, né, entendam a mensagem, o recado que o planeta vem dando e que a sociedade, espero também, aí a gente vai para o outro lado, a sociedade, na hora de votar, vai olhar de fato para isso. Se os candidatos a prefeito estão discutindo isso, é porque de alguma maneira eles perceberam que a sociedade está ali, está atenta, mas e lá na hora do voto? Porque a gente sabe que muita gente na hora de votar decide no dia, não investiga, não pesquisa, não sabe quem é que... Muitas vezes não é à toa que tem tanto santinho jogado na frente da escola. Tem gente que vai lá, pega e volta, né? E é interessante perceber que essa discussão, né, do entendimento do papel do executivo, do legislativo e de nós, cidadãos eleitores, nessa discussão ambiental, é algo um pouco novo até. Isso não se discutia há 5, 10 anos atrás. Mas eu entendo que é uma discussão necessária, mas não basta apenas a teoria. Nessa situação que a gente está vivendo, né, de calamidade no Rio Grande do Sul, eu acredito que trouxe muitas reflexões, né, para todo mundo. E é claro que é importante fazer o Pix, ajudar a fazer doação, mas também voto é uma maneira de contribuir para um futuro mais equilibrado do ponto de vista climático, né, André? O que é que vocês têm pensado, né, de novas propostas? Eu sei que não estamos na época de falar sobre isso ainda, mas o que você vê aí em relação às outras cidades? Onde é que Salvador ainda pode avançar em termos de projetos de lei mesmo que visem contribuir para que a cidade se torne mais sustentável? Salvador tem muito a avançar, tem muitos desafios e a gente sempre pode melhorar. Eu olho, Salvador, se você pega o inventário de emissões de gases de efeito de estufa de Salvador, você tem 3 setores, né, principais. Transporte, para começar, depois você vai para a energia, por terceiro, resíduo. Então, se a gente olha esse cenário, a gente já tem ali, talvez, um caminho. Se é transporte, energia e resíduo, eu posso focar políticas públicas, instrumentos legais para ajudar nisso. E, por outro lado, você tem para mitigar. E, por outro lado, você tem adaptação. Você precisa adaptar a cidade. Salvador tem uma lei super inovadora que é da outorga onerosa verde, que só tem aqui na nossa cidade, que tem promovido, por exemplo, uma nova geração de edifícios que consomem menos energia, consomem menos água, trabalham melhor no seu processo construtivo em função de uma inovação que foi uma inovação produzida pelo legislador em Salvador. Então, a partir daí, você tem uma série de possibilidades. Então, por exemplo, resíduo. Resíduo, o Ministério do Meio Ambiente vai lançar agora o que eles estão chamando de Lei Rouanet, da coleta seletiva. É uma coisa super interessante, inovadora. Pagamento por serviços ambientais. A gente tem uma proposta na Câmara para que isso possa sair do papel. O que é isso? É pagar para terreiros de candomblé que preservem suas áreas verdes, por exemplo, podem receber um recurso para manter essas áreas verdes. Cooperativas de reciclagem que prestam serviço ambiental para a cidade podem receber por esse serviço prestado. Né? Quem produz, aqui em Salvador um pouco menos, mas quem tem de alguma maneira uma nascente dentro do seu território, da sua propriedade, receber para proteger essa nascente. Então, existem diversos caminhos que podem, a partir de princípios do direito ambiental, né, princípio da precaução, inclusive que está aí em crise em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o princípio da prevenção da precaução, o princípio do poluidor pagador, o princípio da inclusão social, esses princípios são fundamentais. Mas eu acho que um dos maiores desafios hoje de Salvador, numa agenda que dialogue diretamente com o cidadão que entre na casa dele, é a agenda de resíduos. Né? Trabalhar a coleta seletiva, a reciclagem, um polo de economia circular, que transforme esses produtos, ainda aqui no nosso território, que não precisa mandar lá para Recife, para Sergipe, para Minas, né? Seja o vidro, seja o papel, seja o metal. Eu acho que é talvez uma política pública que precisa ser olhada, além, obviamente, da adaptação da cidade. Salvador é uma cidade que tem que ser adaptada para ontem, porque nós temos uma cidade baixa que, quando tem chuva e a maré está alta, é um desafio gigantesco. A gente tem gente morando em costas, em vales, a gente tem ainda na zona costeira também a possibilidade de ressacas muito fortes. Enfim, tem muitos desafios que a Câmara, junto com o Executivo, mas, repito, sociedade civil organizada. Aqui é interessante que eu vi lá, presidente da Associação Comercial, setores empresariais, OAB. A sociedade civil, ela precisa também passar a mensagem para a classe política, olha para esse assunto, porque senão a gente não vai estar junto, não. Exatamente, vereador André Fraga, 20 anos no Partido Verde? 21 é difícil achar, né? É difícil achar assim um político que permaneça tanto tempo no mesmo partido.
Pois é. Isso quer dizer que eu sou jovem ainda, então, né? Ela passou essa mensagem. Quis passar, assim, quis colocar, né, esse pingo de autoestima aí. No vereador. Obrigado. Gente, a gente vai finalizando essa live por aqui. A repercussão e o conteúdo, vocês conferem tudo lá no site bnews.com.br. Não só dessa entrevista com o vereador André Fraga, mas da entrevista com o prefeito Bruno Reis, com o presidente da Câmara, Carlos Muniz, com a presidente da Fundação Bahia Viva e vice-presidente de sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia, a empresária e advogada Isabela Soares, e todas as outras entrevistas que foram ao ar aqui nas lives do BNews. Então acessa aí bnews.com.br e confere tudo. Vereador, obrigado, Leana. A gente volta daqui a pouquinho. Até mais.